Olá, mais uma vez nós estamos aqui para esse estudo de discipulado. O tema de hoje é buscando a excelência. Como você define um líder de excelência? Como você define um líder de excelência? Que características um líder precisa ter para que ele seja excelente, para que ele tenha excelência na liderança dele? Hoje nós vamos estar vendo 3 características que é bom a gente analisar, né? Analisar em nós, né? Examinar em nós se nós temos essas características, tá? Então, onde você está, fecha os teus olhos, que eu vou estar orando pelas nossas vidas. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado. Até aqui, Pai, as suas misericórdias têm se renovado sobre nós a cada manhã. Por isso eu te louvo, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, porque hoje o Senhor soprou fôlego de vida sobre nós. Obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor como nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos esconde embaixo de suas asas e por isso nós estamos seguros, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco através da Tua palavra que é viva e que é eficaz, que nós possamos aprender mais um pouco daquilo que é necessário para as nossas vidas e para a nossa liderança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O texto que eu vou estar lendo está em Mateus 11, 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu ensino, né? Meu ensino. Então, Jesus quer nos ensinar e nós precisamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, e nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, tá? E tanto a humildade quanto a mansidão faz parte do caráter de Deus que nós precisamos para as nossas vidas também, né? Como líderes, como pessoa, nós precisamos. Então, a partir daí, como você definiria um líder de excelência? A partir desse versículo, como você definiria um líder de excelência? E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos Deus chamando homens para estar à frente da sua história, né? Para estar à frente da história. E eram homens comuns, né? Homens como nós, homens de carne e osso, homens que erravam, homens que fracassaram, homens que traíram, foram homens como nós, né? E que se arrependeram e que voltaram a fazer certo, mas eram homens que não tinham nenhum estudo, né? Nenhum treinamento profissional, não tinha coach naquela época para eles treinarem, né? Para eles ter um treinamento profissional. Vamos aprender como que é andar com Jesus, né? Vem aqui, primeiro você aprende, depois você anda. Eles não tinham isso, né? Para andar com Jesus. E eles eram homens também, cada um tinha o seu temperamento, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê alguns temperamentos meio difícil, meio irado, né? Quando a gente vai para a palavra de Deus e lê, né? E eles também tinham personalidade, cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha o seu temperamento, tá? Assim como nós também, nós fizemos algum treinamento
para que a gente fosse líder de alguma coisa? Nós fomos aprendendo, né? Nós começamos a caminhar e nós continuamos, nós demos continuidade na nossa caminhada e nós fomos aprendendo com a nossa liderança, aprendendo na palavra, aprendendo com Jesus. Nós fomos aprendendo a nos tornarmos líderes, tá? E daí, né, esses homens, né, esses homens aqui que seguiram Jesus, os discípulos que seguiram a Jesus, eles eram pescadores, eles eram cobradores de impostos, esses foram os homens que ele escolheu, né, aqueles 12, né, que eles escolheram. E ali cada um era de um jeito, cada um agia de um jeito. E tinha os 2 irmãos também querendo, cada um sentar de um lado de Jesus, cada um ser mais, né, se achando, querendo ser mais do que os outros. Tudo isso, né? Tudo isso já teve lá atrás, né? 2000 anos atrás, andando com Jesus, já teve isso, né? Na nossa caminhada, na nossa história, né? No nosso cristianismo já teve isso lá atrás, né? Hoje não é diferente. Hoje continua tendo aquela que deita no ombro do líder, que chora, aquela que manda a outra, pergunta aí, né? Igual Pedro fez com João, né? Pergunta aí o que ele tá querendo falar com isso? Quem que é? Quem que é que vai entregar ele? Quem é que vai trair? Né? Mas esses homens, eles erraram, fracassaram, mas eles se arrependeram e aprenderam com seus próprios erros, né? E nós, olhando os discípulos de Jesus, eles se tornaram mártires, né? Eles morreram, né, por amor ao nome de Jesus. Isso é que, olhando aqueles homens pescadores e depois vendo o final da história deles, a gente pode ver neles, eles seguiram o mestre, eles seguiram os ensinamentos do mestre, né? Jesus era o líder, é o líder de excelência até hoje, né? Jesus, ele dividiu a história, ele teve reconhecimento, né? Ele dividiu a história em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. E os discípulos dele também foram líderes de excelência, né? Então nós temos alguém em quem nós podemos nos espelhar para que nós sejamos líderes de excelência. Quando eu falo líder, eu não estou me referindo somente à nossa liderança nas nossas células, mas nós somos líderes, nós somos líderes na nossa casa, nós somos líderes no nosso trabalho. Eu sempre gosto de frisar isso, porque talvez tenha alguém que ouça e fala assim, mas essa palavra não é para mim, eu não sou líder de nada, eu não tenho célula. É para você sim, né? De alguma coisa você é líder. Até da sua própria vida você precisa liderar, né? Até a nossa própria vida nós precisamos liderar, tá? E então, hoje, né, nós vamos ver algumas dos exemplos de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Por quê? Ele foi um líder que serviu, né? Um líder que serviu naquela época, né? E então que nós possamos também ser como ele, né? E seguir o exemplo dele. E a primeira coisa que nós vemos, né, no texto que nós lemos, fala: aprendei de mim, eu sou manso e humilde. Então a primeira característica, né, o primeiro exemplo nosso é o exemplo de humildade. Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade. E lá em Mateus 20, 28, diz assim, como o
o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqui ele já está falando, né? O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, e ele veio para dar a vida por muitos, em resgate de muitos. Então, ele é o nosso maior exemplo de humildade, né? Então, Jesus, ele tinha como propósito, né? O propósito dele era servir, tá? Você vai lendo a palavra, você vai lendo os 4 evangelhos, você vê nitidamente que o propósito de Jesus era servir. E ele também não se preocupava em ser reconhecido, tá? Ele não ficava nas praças subindo num púlpito, falando alto para as multidões, né? Ele não queria ser reconhecido, mas sim servir. E ele, né? Ele queria ser conhecido por aquilo que ele era e não por aquilo que ele fazia, tá? E muitas vezes o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas, elas exercem a liderança e elas querem ser reconhecidas, tá? E isso a gente vê que Jesus não fazia isso, porque muitos dos milagres que ele operava, né, lá em Marcos mesmo, capítulo 1 e versículo 34, depois do 44 ao 45, fala que Jesus, ele operava o milagre, né? Ele operava o milagre na vida daquela pessoa e ele falava para aquela pessoa, ó, não conte para ninguém. Ou então ele dava a instrução para as pessoas, né? Aquilo que ela deveria fazer, ó, ou vai para o sacerdote, se mostra ao sacerdote, mas quando ele fazia isso, ele tinha um propósito em fazer isso, tá? Mas a maioria das vezes você vê ele falando, ó, vai para tua casa, não conta para ninguém, né? E então ele não queria ser reconhecido por aquilo que ele fazia, ele queria ser conhecido por aquilo que ele era, né? E hoje, né, infelizmente, a gente vê muitos líderes religiosos buscando reconhecimento, né? A gente vê, infelizmente a gente vê isso. E daí eles esquecem, né? Esquecem que a glória é de Deus, né? E a própria palavra de Deus diz que ele não dividirá a glória com ninguém, tá? Então ele não vai dividir a glória dele com o homem. Então quando o homem busca o reconhecimento, ele está buscando a sua própria glória. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, se você quer viver uma liderança de excelência, seja humilde, né? Seja humilde, tá? Seja servo, seja humilde. A segunda, né? O segundo exemplo é a mansidão, né? Sou manso e humilde, né? Então, o segundo é a mansidão. E o que é a mansidão? A mansidão é a força sobre o controle, tá? Mesmo Jesus tendo toda a autoridade que ele tinha nos céus e na terra, mesmo ele tendo toda essa autoridade, ele jamais agiu com autoritarismo, porque existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade você conquista e autoritarismo é imposto, né? Aquele que é autoritário, ele impõe a autoridade dele ali, né? Então aquilo é imposto, não é conquistado. E muitas pessoas acabam confundindo isso, né? As pessoas acabam confundindo, muitos líderes confundiram isso, autoridade com autoritarismo, tá? Muitos líderes da história, muitos líderes atuais, né, estão confundindo isso. E então nós precisamos aprender com Jesus e sermos mansos, né? Mansos não é ser fraco. Quando uma pessoa é mansa, ela não é fraca. Moisés, né? Todo mundo conhece Moisés. Além de Jesus, nós temos Moisés também, um exemplo de mansidão. Era o homem mais manso, né, da história, né? Ele foi um homem muito manso, tá?
E então não é ser fraco, porque se Moisés fosse fraco, ele não teria levado aquele povo, né, o povo de Israel, não teria levado o povo de Israel, atravessado o Egito, atravessado o deserto, né, saiu do Egito, atravessou o deserto e ficou no deserto por 40 anos. Se Moisés fosse um líder fraco, ele não teria conseguido isso, né? Então não é ser fraco, mas é ter a força sob controle para o cumprimento do propósito, tá? Então Moisés tinha também essa força sob controle para o cumprimento do propósito, tá? Então, se você quer viver a excelência da liderança, seja manso. Mais uma característica: você é humilde, você é mansa, tá? Você humilde, ele reconhece que ele precisa do outro, ele reconhece que ele precisa de ajuda, ele reconhece que o outro sabe mais do que ele, né? E o manso é aquele que não fica estourando, né? Não fica tendo aqueles ataques, né? A pessoa mansa, né? Ela consegue controlar os sentimentos, a reação dela, né? Ela reage diferente, tá? E o terceiro é dedicação. Então, lá em João 6,37, a gente lê que todo o que o Pai me der virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, tá? Então, Jesus, ele mesmo disse, né? Aqueles que vão até ele não vai rejeitar, né? Ele não vai deixar lá, ele vai acolher nos braços dele, tá? Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele dedicou totalmente a servir, ele dedicou a vida dele a servir, tá? E o interesse de Jesus era o quê? Era atender a todos que o procurassem, né? Ele jamais rejeitaria, ele atendeu a todos que foram até ele atendeu. A gente vê até os fariseus que ficavam em volta lá, ele atendia, ele conversava, ele falava, né? Nem os fariseus ele lançou fora, tá? Em nenhum momento, né, do ministério a gente vê Jesus mandando alguém voltar depois, ou falando que não tinha tempo, ou mandando marcar a hora, né? Volta depois, né? Ele não fazia isso, né? Ele estava sempre pronto para atender, tá? E a gente vê isso lá em Marcos também. Marcos 6, do 30 ao 44, a gente vê isso. Que Jesus, ele se retirou para um lugar, né? Para um deserto, para levar os seus discípulos para descansarem, porque eles não tinham nem comido, né? Eles não tiveram tempo para comer naquele dia. Então Jesus levou eles para esse deserto para eles descansarem, mas a multidão foi atrás dele, né? A multidão o seguiu, tá? E nem nesse momento, né? Nem nesse momento Jesus ele deixou de atender aquela multidão. Por quê? Porque Jesus, ele olhava a multidão e ele via a multidão como ovelha sem pastor. E Jesus sentia compaixão da multidão, né? Então, ele não mandava eles embora de volta, eles atendiam a cada um, né? Porque onde Jesus estava, a multidão estava com ele. A gente vai lendo os evangelhos, a gente vai vendo isso. Onde Jesus estava, tinha um monte de gente com ele, tinha uma multidão com ele, tá? Só nos momentos de maior sofrimento de Jesus, e também Jesus se retirava para orar, daí ele estava só ou com alguns discípulos dele. Mas em todo momento que a gente vê, existia uma multidão, tá? Seguindo Jesus. Mas isso também não quer dizer que nós devemos entrar em um ativismo religioso, entrar num ativismo, tá? Causando um cansaço sem sentido, porque muitas vezes a gente faz, né? E daí a gente acha
que a gente está tendo intimidade com Deus, porque está fazendo. E daí a gente negligencia o nosso momento com Deus, né? Nós negligenciamos. A gente acha que porque está fazendo muito na igreja, nos ministérios, na célula, a gente acha que está servindo a Deus, que está tendo intimidade com Deus e acaba negligenciando, né? Negligenciando o momento nosso com Deus, né? O momento para Ele nos ensinar, para Ele falar conosco, tá? Então, às vezes as pessoas se envolvem nesse ativismo sem sentido. Aí o que acontece? Elas não descansam, tá? E daí, ou mesmo até no trabalho secular, né? Às vezes as pessoas arrumam lá 2, 3 serviços, às vezes tem o sábado de folga, arruma alguma coisa para fazer. E daí o que acontece? Vai se cansando, e daí chega a um ponto que não quer saber, acha que aquele momento com Deus vai cansar mais ainda, vai desgastar, mas não entende que o desgaste está acontecendo naquilo que ela está fazendo, naquele ativismo sem sentido, né? Que muitas vezes não é só o ativismo religioso, muitas vezes é o ativismo, a pessoa não para mesmo, e não sabe falar não, só vai arrumando coisas para fazer, e Deus vai sempre ficando em segundo, em terceiro, em último lugar na vida dela. E daí é onde nós não nos dedicamos ao Senhor, né? Porque o líder de excelência, ele se dedica a conhecer mais ao Senhor dele, né? As pessoas, elas cansam lá o dia todo, na hora de dormir, boa noite, amém e tchau, né? Então a gente precisa se dedicar mais a conhecer, né? A conhecer o Senhor, a descansarmos no Senhor, a nos dedicarmos ao Senhor, né? E daí, consequentemente, nós vamos encontrar alívio, tá? Porque quando você se envolve nesse ativismo, acaba o ânimo e acaba a força para as coisas de Deus, tá? Vai acabando. Então nós precisamos rever, né? Se nós temos nos dedicado ao Senhor, tá? Porque o próprio Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai meu jugo, né? Aprendei comigo, né? Tomai meu ensino, né? Aprende comigo, eu sou manso, eu sou humilde, que você vai encontrar descanso para a sua alma. Então as pessoas, elas se envolvem nesses ativismos, né? Não sabe falar não e não para por nenhum momento e vai deixando as coisas do Senhor. Por quê? Porque não tem nem ânimo nem força mais para isso. Então, você quer viver a excelência da liderança? Dedique-se a ela. Então, nós precisamos dedicar ao Senhor e nos dedicarmos também a termos essa liderança de excelência, né? Em nossas vidas, no nosso dia a dia, tá? Jesus nunca vai chegar em você e vai falar para você largar, né? É você que... Ele já falou isso, né? Segue-me, né? Então, ele não quer que você deixa tudo, mas ele quer que eles tenham primazia na tua vida, né? Ele quer estar em primeiro lugar na tua vida. Ele quer que você aprenda com ele, tá? Aprende comigo. Como é que nós vamos aprender se nós não passamos tempo com ele, na presença dele? Como que nós vamos nos dedicar a termos uma liderança de excelência se a gente não passa tempo com o nosso líder, né? O nosso maior líder, que é Jesus. Então pensa nisso, tá? Aí concluindo, diz assim, ó: a excelência da liderança, ela está no exemplo de Jesus. Se desejamos exercer nossa liderança com excelência,
nós precisamos, assim como os seus discípulos, seguir seus exemplos. Então, oremos para que Deus nos ensine a sermos parecidos com Jesus a cada dia, tá? Então, nós precisamos passar tempo com Jesus para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele, né? Mais parecido com Jesus, tá? E que nós então possamos estar meditando nesse estudo, meditando nas nossas vidas, né? Examinando as nossas vidas, as nossas próprias vidas, para ver se nós temos tido esse coração humilde, essa mansidão e essa dedicação. Amém? Então que você feche seus olhos que eu vou estar orando para nós encerrarmos nesse momento. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja nos ensinando a sermos mansos e humildes e que nós tenhamos dedicação, Pai, na excelência da nossa liderança, Pai, que nós possamos exercer a nossa liderança com excelência, Pai. Nos ajuda a cada dia, nos ajuda, Senhor, a te seguir, Jesus, que o Senhor esteja nos ajudando a te seguir mesmo, a deixar, ó Deus, a deixar aquilo que precisa ser deixado para te seguir, para aprender com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, e que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus, que a cada dia nós possamos estar olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nossa carne, ó Deus. Nos ajuda a dizer não, nos ajuda a colocarmos limites, Pai, naquilo que nós fazemos, para que nós não entremos num ativismo religioso, num ativismo secular, Pai, porque muitos deixaram a liderança por conta do trabalho secular, ó Deus. E o Senhor não está pedindo que ninguém deixe o seu trabalho, mas que nós possamos dar a primazia do nosso tempo ao Senhor, Pai, que nós possamos aprender com Jesus, os ensinos de Jesus, a sermos mansas e humildes de coração e nos dedicarmos ao Senhor, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus possa estar abençoando a tua vida, tá? E logo, nem vou falar isso, né? A gente nem sabe quando a gente volta, mas vamos profetizar, né? Que logo a gente volta presencialmente, logo a gente vai poder abraçar, né? Logo a gente vai poder olhar no olho, beijar, logo, tá? Então, fique na paz, né? Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado, né? Amado da nossa alma. Então, que você seja abençoada com essa palavra. Amém? Um beijo.